Olá pessoal, é com grande prazer que estou aqui para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Fui convidada pela SELEC, faço parte do grupo SELEC como trabalhadora da casa e da causa espírita, né? E vamos conversar hoje sobre a importância do Evangelho, tanto a importância do Evangelho em si, né, como cristão, como a importância do Evangelho no lar. E a importância do Evangelho dentro do contexto de ajuda quanto ao nosso tratamento espiritual. O que é que o Evangelho de Jesus pode nos ajudar no tratamento espiritual? O que é que traz para nós de paz, de conforto, de alegria e força, né? Sabedoria para fazermos esse tratamento espiritual. Porque Jesus, ele não veio para salvar o corpo, que nós sabemos que será perecível. Jesus veio para salvar almas. Jesus quer de nós um espírito puro. Mas como não podemos ainda ser puros, que sejamos o mais limpo que podemos ser. E o Evangelho traz essa ajuda para a gente, para nós. O Evangelho é o único meio que nós temos para angariar essa limpeza, né, do nosso espírito. Esse fluir, esse bem-estar espiritual. É o único caminho que nós temos, é Jesus, como ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai, senão por mim. Então, dentro dessa certeza que nós temos por obrigação, se nós quisermos nos melhorar, se nós quisermos sentar à direita do Pai, como a gente acha lindo naquela prece, né, que é destinada para Jesus, se nós queremos estar no céu, nós temos por obrigação buscar o Evangelho de Jesus, buscar os ensinamentos de Jesus, porque sem eles não vamos conseguir. E buscando os ensinamentos e partindo para a prática, né? Porque a fé é indispensável. A fé em Deus é indispensável. Mas a fé sem obra é morta. Então, tudo que a gente aprende dentro do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, a gente aprende para botar em prática. É como na nossa vida comum, né? Quando a gente participa de um curso profissional, a gente não aprende para botar em prática? A gente faz um curso de enfermagem, não é para trabalhar na enfermagem, não é para nos doar na enfermagem, na saúde, em prol do próximo. Quando a gente faz um curso de contabilidade, não é para trabalhar, não é para nos empenhar nos números. Mesma coisa é quando a gente aprende as coisas de Deus. Quando a gente consegue intensificar em nós os ensinamentos de Jesus. Nosso impulso é para praticarmos os seus ensinamentos. Porque se a gente não pôr em prática, a gente não está aprendendo. Mas vamos para o tema, né? Vamos para o início do nosso tema. Primeiro vamos fazer uma prece. Quero fazer uma prece de agradecimento. Agradecer a Deus por tudo. Apesar dessa fase que nós estamos passando, muito difícil. Para muitos que estão perdendo seus entes queridos. Perdendo, entre aspas, né? Que a gente sabe que a gente não perde. Porque quem devolve para Deus não está perdendo nada. Mas, para muitos, na hora da dor, é uma perda. Então, é um momento muito difícil que nós estamos passando, mas ainda assim é um momento de gratidão. Porque Paulo, apóstolo de Jesus, nos disse: a tudo dai graça. E esse momento que nós estamos passando, né, de dificuldade, principalmente na área de saúde, nós estamos aprendendo muito.
E nenhum de nós que estuda, que busca o consolo na doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, nem podemos nem devemos sair dessa fase de aprendizado da mesma forma de que entramos. Nós temos que sair melhor. Melhor como ser humano, né? Então eu gostaria de fazer a prece, né? Que eu já ia esquecendo da nossa prece. Obrigada, meu Deus, por esse momento de paz, de luz, já na certeza do teu amparo. Que nós possamos aprender aqui agora e praticar tudo que nós aprendemos, Pai. Porque é obra divina, é a tua obra. Abençoa esse momento, abençoa os nossos corações, alivia as nossas dores. Porque só na certeza que a vida continua é que nós sabemos suavizar os nossos sofrimentos. Muita paz a todos. Eu gostaria de iniciar com uma frase de Chico Xavier sobre o Evangelho, né? Ele diz o seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossas vidas. Então, nós temos uma vida, nós ainda temos uma vida muito materializada, né? E sabemos que o sol tem muita participação para a nossa saúde. Quanto à vitamina D, quanto à energia. Nós precisamos da energia solar para manter nosso corpo saudável. Então, ele traz essa referência, Chico Xavier, do Evangelho de Jesus, da importância do Evangelho de Jesus, traz a referência com o nosso sol. Veja quanto forte é nós seguirmos os ensinamentos de Jesus. Só o Evangelho de Jesus que sustenta o nosso espírito, a nossa alma. Como eu falei no início da minha conversa, que só diante dos ensinamentos de Jesus é que nós vamos poder evoluir, que nós vamos poder ter um amanhã melhor. O tratamento espiritual, né, que quem faz uma consulta espiritual, quem chega numa casa espírita para fazer um tratamento por algum motivo qualquer, seja na área de sentimentos, seja na área de saúde, seja qualquer área que for, na parte econômica, tá com problema, tá perturbado espiritualmente, procura uma ajuda da casa espiritual. Mas mesmo que não seja numa casa espiritual, que seja numa outra instituição religiosa, vai em busca de socorro, né? Nós vamos em busca de socorro. Mas será que esse socorro que eu vou buscar, eu vou encontrar lá a solução dos problemas que eu estou passando? Eu estou falando problemas porque a gente trata nossos percalços, né, nossos processos evolutivos como problemas. Mas eu não gosto dessa palavra problemas. Para mim, hoje, as dificuldades que eu vivo, as dificuldades que aparecem no meu caminho, eu tenho como processo evolutivo. Então, eu vou tratar com vocês aqui, sempre que eu falar em processo evolutivo, quem quiser levar como problema, tudo bem. Mas eu não gosto dessa palavra, não sou adepta a esta palavra. Então, quando nós estamos passando por nossos processos evolutivos, nós buscamos, né, uma ajuda que conforte a gente, que fortaleça, que traga uma paz para nós. Aí a gente vai naquele lugar, na intenção que aquele lugar vai resolver tudo que eu tenho dependência para com Deus. Dependência para eu ser feliz, para que eu leve a minha vida mais tranquila. Aí a gente vai, a gente pede a misericórdia, a gente começa um tratamento. Nesse tratamento passa água fluidificada, passa tratamento espiritual, que é os passes na casa espírita,
passa a assistir reuniões públicas. N coisas é indicado para que a gente vá se melhorando e lapidando o nosso eu. O nosso eu. Por que lapidando o nosso eu? Porque muitos dos processos evolutivos que caem sobre mim hoje são coisas que eu abracei. São coisas que eu escolhi. Dentro do meu livre-arbítrio, que Deus nos dá, a gente faz escolhas. Às vezes fazemos escolhas erradas. Quando é na área sentimental, né? Uma dificuldade no relacionamento conjugal, aquela criatura que a gente escolheu como cônjuge, fomos nós que escolhemos. Antigamente, os casamentos, eles eram impostos, né? Não, você vai calar com fulano, você não tinha o direito de escolher, mas hoje nós temos esse direito de escolher com quem nós vamos contrair um matrimônio, com quem nós vamos nos unir para formar uma família, para formar um lar feliz, né? Com quem a gente vai dividir o nosso dia a dia. A gente escolhe. Ah, Sandra, mas eu tô com uma doença, eu não escolhi. Na nossa concepção, a gente não escolheu ter aquela doença. Mas durante a nossa vida, né? Durante a nossa vida, será que nós não plantamos algo que nos trouxe aquele momento de insalutar, né? Aquela doença que hoje está nos atormentando? Será que esse mal da saúde que eu estou vivendo hoje não está me despertando para as coisas de Jesus? E o que dizer da criança que nasce e às vezes vive pouco tempo e vai embora? Não angariou nessa vida, mas nós como espíritas sabemos que nós trazemos uma malinha pronta, né? Nós trazemos uma malinha pronta para ser modificada. Essa mala, a gente vai ajustando ela. A gente vai ajustando de acordo com a nossa vida vai passando. Mas a gente vai na casa espírita, né? Faz aquele tratamento espiritual. Fazemos a nossa... tentamos entrar numa reforma íntima, porque é o que vai contar. É o que vai contar para o nosso tratamento espiritual. Não adianta nós irmos para uma casa espírita ou para uma igreja, seja católica, seja assembleia, seja assembleias, se nós não mudarmos os nossos atos. Se nós não fizermos a reforma que a gente precisa fazer. Porque aquele momento difícil que eu estou passando, eu posso suavizar. Só eu. Porque não adianta nós irmos a um médico porque temos diabetes ou outra doença qualquer. Mas vamos dizer diabetes. Aí ele passa um medicamento, passa um tratamento, passa uma dieta alimentar, né? Eu vou, tomo remédio, melhoro. Faço uma dieta por um certo tempo, melhoro. Aí depois eu vou para o açúcar, eu vou para o pão, eu vou para N coisas que vai atingir o meu processo de diabetes. Eu vou piorar de novo. Porque eu não estive vigilante. Aquele é meu problema que não está curado. Está sanado por um momento porque eu fui vigilante. Eu mudei os meus hábitos, né? Aí vem o Evangelho de Jesus. Aquela dor que a gente passa no momento que a gente procura uma ajuda espiritual, ela é suavizada. Porque nós vamos fazendo aquilo que é recomendado, né? Na casa espírita, ou seja, em qualquer instituição, a gente vai fazendo aquilo que é recomendado. Mas quando a gente se alivia, a gente está feliz, a gente está bem, aí a gente já começa a voltar
ao nosso eu, né? Aquele homem velho que a gente tem dentro de nós. Eu já começo a falar da vida alheia. Eu já começo a ver certos defeitos em alguém. Eu já começo a querer ser, né? A querer ser a tal. Aí vem novamente quem eu atraio? Aqueles meus irmãos que equivocadamente ainda não conhecem o que a gente já começa a conhecer na doutrina, né? Eles se aproximam de mim, de nós, e vão fazer com que a gente sofra novamente. E provavelmente vem mais sofrimentos. E o Evangelho nos diz, o Evangelho de Jesus nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão pela sua transformação moral. É fácil fazer a transformação moral? Nós que viemos, né, vivemos no mundo que nos mostra o mundo tão materialista. É fácil eu tirar a trave do meu olho em vez de tirar o cisco que está no olho do outro? Não é fácil porque eu não sinto a trave que está no meu olho, mas eu vejo o cisco que está no olho do meu próximo. Então, o Evangelho, né, traz para a gente, durante o tratamento espírita, o tratamento espiritual, o Evangelho traz para a gente a certeza que nós podemos, só nós, podemos suavizar nossas dores. Nem Jesus, nem Deus, nem espírito nenhum que tenha ido. A gente pede a ajuda dos nossos entes queridos que já foram, me ajudem. Mas ninguém vai poder fazer nada se nós não quisermos. Porque tem que partir de nós. Deus dá o livre-arbítrio. E é diante desse livre-arbítrio que depende de nós o que a gente angaria de bom e o que a gente angaria de mal. Só de nós. É a reforma íntima, né? A chamada reforma íntima. Tão difícil, mas necessária. Existe um livro de Hermance de Fou, Reforma Íntima. Esse livro é o manual, eu digo que é o manual de instrução para quem quer se modificar. Para quem quer seguir aos poucos, né, paulatinamente, que ninguém vai virar santo do dia para o outro, né, ninguém, mas pelo menos nos ajuda a ter uma doutrina, a ter uma disciplina nos ensinamentos de Jesus. No livro Os Mensageiros, que é de Chico Xavier, narra uma situação de um culto do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar, ele traz tantas coisas boas para nós. Eu vou contar um fato, um dos fatos, né, que aconteceu comigo, de feedback por eu fazer o Evangelho no Lar. E que me ajudou e me ajuda muito esse ato. Né? Eu sofri um assalto à mão armada, 5 criaturas de Deus. Eu fiquei, depois desse assalto, eu quase entro em depressão. Eu passei 3 meses sem ir no centro espírita, porque eu tinha medo de sair de casa. Eu mudei a fechadura dos portões. Eu quase fico arriada mesmo. Mas, graças a Deus, eu não parei de fazer Evangelho no Lar. E um dia, na hora do meu Evangelho no Lar, me veio a intuição para que eu orasse por aqueles
que estavam naquele momento, que estavam praticando aquele ato de, vamos dizer, desconforme às leis de Deus, né? Talvez porque eles não conheçam ainda o que nós já conhecemos. A prece de Cáritas diz: misericórdia para aqueles que ainda não vos conhecem. E quando veio aquela intuição, eu comecei a orar para eles. E no Evangelho, no capítulo, não lembro o capítulo, mas é que fala da lei de amor, ele diz pra gente que todas as criaturas são dignas de amor. Todas elas têm alguém que a ama. E todas elas amam alguém, por piores atos que elas ainda cometam. Mas a elas têm alguém que a ame e tem amor por alguém ou por algo que seja. E essa ideia veio na minha mente como inspiração, porque na hora do Evangelho no Lar nós nunca estamos sós, nunca. Mas na hora do Evangelho no Lar a gente convida aqueles espíritos que simpatizam com a gente e vêm para nos ajudar. E trazem outros também que precisam aprender. Porque na hora do Evangelho no Lar, a gente também tem espíritos que são ajudados. E depois desse dia, aquela angústia começou a sair. Começou a sair do meu pensamento. E eu voltei para a casa espírita, eu voltei até lá na casa onde foi o assalto. E depois passou. E sempre que eu lembro desse fato, eu oro para eles. Eu peço a Deus misericórdia para eles. Eu tenho certeza que já chegou para um deles. Nem que seja um A da palavra amor. Já deve ter chegado a algum deles. E fui assaltada novamente 2 anos depois. E não tive nada. Peguei a chave do carro, entreguei para ele, disse: vá com Deus, meu irmão. E não tive nenhum tremor, nenhum processo de nervosismo, nada. Como ajudou a mim aquele momento que foi me intuído para eu orar pelos meus irmãos. E é isso que a gente ganha. É isso que fortalece a gente. Então, nesse capítulo, que traz o culto doméstico, né, dos mensageiros, capítulo 35, fala no culto doméstico. E ele narra pra gente um momento maravilhoso que acontece na hora do Evangelho. Um deles é assim: todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro era o marido da trabalhadora, né? Da Isabel. Era o marido dela que já tinha desencarnado e vinha para participar do Evangelho no Lar. Ela e os filhos. E ela era costureira. Era com que ela ganhava o pão dela, né? Ela sustentava os filhos com a profissão de costureira. Ela parava tudo no momento do Evangelho, porque era uma hora sagrada. E para nós, deve ser para nós, uma hora sagrada. No dia do nosso Evangelho no Lar, nós temos que passar o dia centrados nos ensinamentos de Jesus. O máximo que a gente puder. Passar o dia no vigiar e orar. Porque a equipe que a gente convida para nos auxiliar estão no nosso lar logo cedo. E ele diz assim, ó: observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes que resplandeciam, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva, ou seja, colocou a mão na frente da testa dela. A Bélia Rodrigues, ela traz pra gente uma explicação do que acontece no Evangelho no Lar.
aqueles irmãos que a gente convida, eles abrem a nossa mente para que a gente entenda melhor a lição que está sendo dada naquele momento. Se a gente abre o evangelho aleatoriamente, é escolhido pela espiritualidade que está ali. E se a gente lê paulatinamente, eles já se preparam, porque vai dizer assim, Sandra vai fazer o evangelho no lar hoje. E o evangelho dela está no capítulo tal, no item tal. Vamos ajudar a Sandra nesse item. E se eu abro aleatoriamente, eles também vão me orientar naquela lição que eles abriram, porque eu preciso ver aquela lição. Eu ainda estou em déficit com aquela lição. Ah, Sandra, mas eu faço evangelho toda semana e cai a mesma lição. É porque estamos precisando ver aquela mesma lição. Ainda não aprendemos. Eu fiz evangelho no lar durante muito tempo, caindo a lição da paciência. E vocês acham que eu já tenho essa paciência? Ainda não. Ainda preciso ver mais. Sempre que eu leio a lição da paciência, eu ainda vejo que eu ainda preciso aprender mais sobre a paciência. Para obter realmente a paciência. E ele traz mais, ó. Ele narra aqui que na hora do evangelho no lar, a filha da Isabel trouxe um recorte de jornal de um suicídio que tinha havido em um local bem distante de onde eles moravam. E a filha disse, minha mãe, o que é que nós podemos fazer por essa criatura que cometeu esse ato? E ela disse, a mãe, né, Isabel, nós podemos orar. Vamos orar para essa criatura? Para que ela receba a luz divina? Veja que o que faz o evangelho no lar? Quando a gente pensa que está fazendo o evangelho no lar, para iluminar o nosso lar, essas preces, ela não tem limites, não tem fronteiras. Ela vai aonde o seu coração alcançar. Traz um exemplo pra gente de uma luz, uma vela se quer que a gente acende, né? Tá aqui a vela, o pavio e o fogo. Se eu apagar a luz do meu ambiente, aquela luz da vela, ela vai acender só aqui onde ela está? Não. Aquela vela, aquele pinguinho de fogo, né? Aquele pinguinho de chama, ele vai iluminar todo o meu ambiente. Com uma luz também ilumina todo o nosso ambiente. Assim é o evangelho. Ele vai, as nossas preces vai aonde a gente direcionar. Quando nós estamos já em consonância, consolidação com o evangelho no lar, a gente já busca orar pelo nosso próximo, a pedir por ele. O direcionamento para nós vai ser só em agradecimento. Podem ter certeza disso. Porque as coisas acontecem tão maravilhosamente que a gente não precisa pedir mais nada a Deus. Ah, Sandra, então quer dizer que fazendo evangelho no lar, todos os meus processos evolutivos vão acabar? Não, necessariamente. Mas nós adquirimos uma força, uma sabedoria, que aqueles processos evolutivos que tanto nos incomodavam passam a não incomodar mais. Aqueles processos evolutivos difíceis, aquela criatura que está no meu lar, que veio para me ensinar a ter aquela paciência que eu falei, que eu caio várias vezes no meu evangelho. O evangelho de Jesus, o evangelho no lar, me ajuda, me fortalece a passar por esses momentos difíceis. Então, é isso, meus irmãos, que a gente tem, né? Que a gente tem com o evangelho. São essas bênçãos. No livro Ave Cristo, no primeiro capítulo do livro, ele diz que o sol, o evangelho, é o sol divino, quase a mesma coisa que Chico falou.
É o sol divino em nossas vidas. Então, que nós não percamos essa oportunidade que chegou até nós nessa experiência carnal, nessa experiência material, que nós não percamos essa oportunidade de buscar os ensinamentos de Jesus, de ser um cristão, de ser um discípulo do Mestre, de ter das nossas vidas como rotina servir. Como Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quando a gente busca servir nos ensinamentos de Jesus, a gente suaviza nossas dores. Nada vai nos abalar. Nada vai tirar a gente do nosso alicerce feito nas lições do Cristo. Então era isso que eu queria passar, né? Tem uma leitura que eu quero fazer, que é desse livro, Sejamos Felizes, de Carlos Antônio, que diz assim: alimentar o espírito. Devemos alimentar nosso corpo, cuidar dele quando adoece. É nossa obrigação perante o Pai, porque Deus nos deu, né? Essa matéria para a gente evoluir. E nós não temos o direito de tirá-la. Nós não temos o direito de danificá-la. E aí traz uma reflexão de quanto a gente danifica essa matéria para poder falar, para poder ver, para poder ouvir, para poder comer. É nossa obrigação perante o Pai, que nos dá o corpo para vivermos encarnados na terra. E do espírito devemos cuidar? Sanar suas doenças? Sim, naturalmente, devemos alimentá-lo com humildade, com boas leituras, com estudo edificante, com a benevolência para com todos, com a caridade desinteressada, tornando-o forte. É isso que nos torna forte. Isso aqui é um resumo do que tem no livro Reforma Íntima de Hermance Dufour. E as doenças do espírito? Os vícios, os defeitos, as maldades são doenças terríveis. Devemos tratar-nos com atenção. O corpo volta à natureza de onde veio. No final de nossa existência encarnada, é perecível, o corpo é perecível, o corpo vai ser aniquilado. O espírito é eterno. Devemos prestar atenção aos sintomas das doenças do espírito. E com coragem, optar por um tratamento sob a luz da sinceridade e da oração. O melhor remédio é a leitura do Evangelho e a busca da realização de seus ensinamentos. Olha o que eu falei, na prática. Sábio é aquele que cuida do corpo como instrumento do espírito, dando, porém, maior importância ao espírito que sobrevive na espiritualidade. Fortalecemos o espírito e não estaremos doentes. É espírito são, corpo são. Então, meus amigos, temos a solução para os nossos processos evolutivos? Temos. Só nós temos. Só nós. Não está na mão de ninguém. O poder de te dar a saúde, o poder de te dar a felicidade, não está e nem deve estar nas mãos de ninguém. Está nas nossas mãos. Só depende de nós. Né? Então vamos seguir os nossos tratamentos espirituais, porque todos nós estamos em tratamento, seja indicado por uma casa espírita, seja indicado por qualquer outra instituição, ou sem indicação nenhuma. Nós vivemos eternamente em tratamento espiritual, porque estamos nos lapidando para os ensinamentos cristãos. Então, o alimento é o Evangelho. O alimento é os ensinamentos de Jesus. O tratamento é os ensinamentos de Jesus. Que nós não percamos essa oportunidade, que nós abracemos
e possamos sair desta encarnação melhor do que chegamos. Que possamos levar para a casa do Pai, que é a nossa verdadeira morada, um espírito melhorado. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nós, hoje, agora e sempre. E eu quero agradecer à espiritualidade amiga que aqui se encontra. Eu quero agradecer a nossa casa de oração e trabalho, Fabiano de Cristo, que é o nosso mentor espiritual, nosso dirigente da nossa casa espírita. Agradecer a todos vocês que estão nessa busca, né? Estão em busca dessa transformação moral, né? Dessa batalha, porque não é fácil a gente se transformar, mas agradecemos por já ter o direito de conhecer, por já ter o direito de estarmos envolvidos nessa doutrina. Então, Pai de Divina Misericórdia, é com o coração cheio de alegria, com a alma resplandecente nos teus ensinamentos, que te rogamos graças. Te rogamos graças por tudo que nos é ensinado, por toda a sabedoria e força que tens nos dado para praticar os teus ensinamentos, para sabermos que estamos no caminho certo, para sabermos que estamos lutando com o nosso eu, para nos transformar em um eu agradável a ti. Muito obrigada e todos fiquem na paz do Divino Mestre Jesus e nas glórias do Pai maior. Que assim seja.